Você sabe o que é ser pentecostal? Você sabe qual é a verdadeira doutrina da igreja pentecostal? Você já se escandalizou com o pentecostalismo moderno? Essa é uma série, O Verdadeiro Pentecostalismo. Esta é a parte 2 da nossa série, O Verdadeiro Pentecostalismo. Então, não perca a nossa série. Assista a parte 2 logo depois da vinheta. Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Paulo Rogério, da cidade de Vigia, do estado do Pará, pentecostal, batizado com o Espírito Santo. Esse é o nosso segundo vídeo de uma série que nós estamos trabalhando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a renovação, uma jornada teológica erudita, carismática com fundamento, com comentários e insights acadêmicos de Craig S. Skinner e Gordon DeFee, pentecostais teólogos acadêmicos. Então, olha só, nós vamos fazer uma série, já iniciamos ela com uma série com 10 volumes. O primeiro volume já saiu, que é a Pneumatologia de Amos Yong, grande teólogo pentecostal, com o tema O Espírito como Teólogo Primário. No nosso segundo vídeo, que é este aqui, James Dunn, o batismo no Espírito como iniciação cristã. Terceiro, eu não sei se vou pronunciar o nome dos teólogos corretamente, é Veli-Matti Karkkainen, uma teologia sistemática pentecostal global. O quarto é Frank D. Mutia, a teologia da cruz como corretivo pentecostal. E o quinto, Steven M. Studeback, o espírito e a transformação social. O sexto vídeo será sobre AJ ou AJ Swoboda, o ritmo do espírito e a crítica ao ativismo. O sétimo vídeo será a redefinição neopentecostária, 7 marcas do pentecostalismo autêntico. Esse será muito top. O oitavo, a crítica profética, o pentecostalismo desequilibrado, moderno, contemporâneo. E o nono, o caminho da reforma, práticas para um pentecostalismo autêntico, neotestamentário. E o décimo é a conclusão. Vamos maratonar numa série de 10 vídeos sobre o verdadeiro pentecostalismo, trazendo o enfoque de uma renovação, a doutrina pentecostal, restaurando o pentecostalismo no Brasil e no mundo, salvando a igreja pentecostal que está caindo no abismo. E para isso nós vamos trazer insights e comentários de grandes estudiosos, como eu citei aqui nos temas, inclusive de Gordon DeFee, já falecido, mas grande teólogo pentecostal, e Craig S. Skinner. Olha só, nós vamos ver isso, agora a partir daqui no segundo vídeo, que é a sessão 12 de James Dunn, o batismo no Espírito. Meus irmãos, minhas irmãs, você que ficou e deu atenção e crédito a essa série. Antes de mergulharmos nas águas profundas da pneumatologia de James Dunn, permita-me situar no contexto que tornou a sua voz profética indispensável. James Dunn não era pentecostal. Ele era metodista, erudito do Novo Testamento, formado nas tradições acadêmicas de Cambridge e Durham. E foi exatamente dessa posição externa que ele lançou o desafio mais contundente ao pentecostalismo clássico do século XX. Em 1970, quando publicou o Batismo no Espírito Santo, o movimento pentecostal já havia se cristalizado em dogmas. O batismo no Espírito como segunda bênção foi um dessas cristalização. A glossolalia como evidência inicial foram outra. A hierarquia espiritual entre cristãos comuns e cristãos batizados. Dunn, ele não atacou essas crenças com hostilidade, mas com exegese implacável. Ele simplesmente perguntou: onde está isso no Novo Testamento? E a resposta meticulosamente documentada abalou os alicerces de uma teologia que havia se tornado mais tradição humana do que a própria palavra de Deus. Dunn nos força a confrontar uma pergunta inescapável: será que construímos castelos teológicos sobre areia exegética? Será que a nossa pneumatologia de 12 níveis é invenção moderna, não revelação bíblica? O que James Dunn oferece não é mero academicismo,
mas um retorno ao Evangelho da Graça, onde o Espírito não é prêmio para poucos, mas dádiva para todos que clamam por seu nome ou pelo nome do próprio Jesus Cristo. Prepare-se então, esta sessão pode custar-lhes teologias confortáveis, como muitos já estão, né, no meio do pentecostalismo contemporâneo. Estão confortáveis e não se preocupam mais em buscar uma reforma e organizar as estruturas teológicas da doutrina do pentecostalismo, principalmente no Brasil. James Dunn, o batismo no Espírito como iniciação cristã. Esse é o segundo vídeo da nossa série 2.1, a tese central de Dunn. O erudito neotestamentário James Dunn, em O Batismo do Espírito Santo, em um reexame do ensino neotestamentário sobre o dom do Espírito em relação ao pentecostalismo contemporâneo, de 1970, e Jesus e o Espírito, um estudo da experiência religiosa e carismática de Jesus e dos primeiros cristãos, conforme refletida no Novo Testamento de 1975, são duas obras dele. Ele apresenta uma tese que deveria então revolucionar o pentecostalismo. Sim, deveria revolucionar o pentecostalismo, porque James Dunn trabalha com seriedade ao texto da Bíblia. O batismo no Espírito não é segunda bênção, mas evento iniciático da fé cristã. Se os pentecostais entendessem que eles têm o Espírito a partir do momento que eles se convertem, então eles deixariam de ser meninos, deixariam de estar fazendo esse malabarismo pentecostal que a gente está vendo, esse teatro pentecostal dos últimos dias, que está trazendo mais escândalo do que missão ou edificação. James Dunn demonstra exegeticamente que, primeiro, olha só, no livro de Atos, do capítulo 2, do versículo 38, e se você tem a Bíblia Sagrada aí, eu te convido a pegar a tua Bíblia Sagrada. Vamos ver o que é que fala o livro de Atos, do capítulo de número 2. Veja lá se você tem a Bíblia, do versículo 38. Vamos ver o que é que diz o versículo 38. Aqui diz assim: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só, preste bem atenção. Dunn, ele demonstra exegeticamente que em Atos do capítulo 2, primeiro, em Atos do capítulo 2, do versículo 38, Pedro, ele conecta arrependimento ao batismo em água e recebimento do Espírito como pacote unitário de conversão. Segundo, em 1 Coríntios 12, verso 13, diz assim: pois todos nós, judeus e não judeus, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo. O batismo no Espírito é eclesiológico e não individualista. Terceiro, Dunn argumenta em Romanos 8, verso 9: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O Espírito não é opção, fala James Dunn, é constitutivo da identidade cristã. Dunn argumenta com vigor mais ainda. Ele fala o seguinte, ele diz o seguinte: a divisão entre cristãos comuns e cristãos batizados no Espírito não tem base neotestamentária, ou seja, não tem base no Novo Testamento. Exatamente. Lucas não apresenta o batismo no Espírito como segunda etapa, mas como experiência normativa da comunidade primitiva. Todo cristão é, por definição, um cristão do Espírito, né? Fala James Dunn em O Batismo no Espírito Santo, de 1970, na página 5. Em sua obra posterior, Dunn reforça: Jesus não foi apenas um homem que recebeu o Espírito, sua própria existência foi constitutivamente pneumática. O Espírito não foi algo que ele teve, mas quem ele foi. Fala Dunn em Jesus e o Espírito, de 1975, página 56. Vou repetir, em sua obra posterior, James Dunn reforça. Ele diz o seguinte: Jesus não foi apenas um homem que recebeu o Espírito Santo. Sua própria existência foi constitutivamente pneumática. O Espírito, se referindo ao Espírito Santo, não foi algo que ele teve, mas quem ele foi, né? Mas quem ele foi. Fala James Dunn em Jesus e o Espírito, que é uma obra, um livro dele de 1975, na página 56.
106. Gordon Defy reforça esse argumento. Em A Presença de Deus, Gordon Defy oferece a base paulina, que complementa o que James Dunn vem falando sobre isso em seus escritos. Gordon Defy argumenta a tese de Dunn sobre o batismo no Espírito como iniciação é essencialmente correta para Paulo. Em Romanos capítulo 8 no capítulo 8 e 1 Coríntios no capítulo 12 e Gálatas no capítulo 3, o recebimento do Espírito é o evento que constitui o cristão. Fala Gordon Defy em A Presença de Deus, de 1996, página 234. Gordon Defy ainda observa: onde o pentecostalismo clássico errou foi ao ler Lucas através de lentes paulinas separadas, criando uma bifurcação que o próprio Novo Testamento não conhece ou reconhece. Gordon Defy fala isso em A Presença de Deus, de 1996, na página 256. Gordon Defy desenvolve ainda mais. Ele diz o seguinte: Paulo não conhece 2 tipos de cristãos. Isso é sério. Olha só, Gordon Defy, que é pentecostal, até o tutano, o que é que ele diz? Paulo não conhece 2 tipos de cristão. Todos os cristãos são batizados no Espírito. E isso está em 1 Coríntios, do capítulo 12, do versículo 13. Vamos ver o que é que diz lá a Bíblia? 1 Coríntios, se você tem a Bíblia aí, pegue a tua Bíblia. Vamos ver. 1 Coríntios, do capítulo 12, do versículo 13. Aqui diz assim: pois em um só Espírito, e está com E maiúsculo, Espírito, fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A questão em Corinto não era se alguém tinha o Espírito e outros não, mas como o Espírito era manifestado em cada um para o bem comum da igreja, da comunidade. Isso fala Gordon Defy em o seu livro A Presença de Deus, de 1996, na página 278. Gordon Defy, em A Primeira Epístola aos Coríntios, é um seu comentário bíblico, ele aprofunda a fórmula batismo no Espírito. E em 1 Coríntios 12, verso 13, diz Gordon Defy: não é experiência de elite, como muitos pentecostais pensam. Não é experiência de elite, mas constituição da igreja. Todos os cristãos foram assim batizados, fala o teólogo pentecostal Gordon Defy. Separar o batismo no Espírito de conversão, então fala Gordon Defy, ela é Paulo de forma anacrônica. Isso argumenta Gordon Defy no seu livro A Primeira Epístola aos Coríntios, que é um comentário de 1987, comentário bíblico muito conceituado, respeitado pelos estudiosos, página 312. Craig S. Keener, grande estudioso, argumenta o seguinte, traz um argumento para nós. Em comentário bíblico de Atos, que é um calhamaço, né, de uma obra acadêmica, ele diz o seguinte: ele oferece a mediação histórica entre James Dunn e o pentecostalismo. Ele fala: Dunn está correto exegeticamente para Paulo, mas Lucas pode ter uma perspectiva ligeiramente diferente. O que Lucas descreve em Atos não é necessariamente segunda bênção, mas experiências subsequentes do Espírito que fortalecem a missão. Fala Craig S. Keener. Não é uma questão de uma segunda bênção, mas de viver e provar experiências posterior à convenção e ser, ter recebido esse Espírito que converteu, que salvou, libertou, e posteriormente, fala Craig Keener, ter uma experiência subsequente do Espírito que fortalece a missão. Fala Craig Keener em seu comentário bíblico de Atos, no do ano de 2012, da página 156. Craig Keener ainda propõe o seguinte, ele diz: o pentecostalismo pode manter a experiência do batismo no Espírito sem a teologia da segunda bênção. Quem fala isso? O grande teólogo pentecostal Craig S. Keener. É um grande teólogo pentecostal. Olha o que é que ele diz. Eu vou trazer de volta. Ele diz: o pentecostalismo pode manter a experiência do Espírito
né, do batismo no Espírito, sem a teologia da segunda bênção, entendendo como intensificação missionária, não como status superior, fala Craig S. Keener em Comentário Bíblico de Atos de 2012, na página 178. Keener, em Milagres, que é uma grande obra dele, ele complementa esse argumento e essa lógica pentecostal teológica. As experiências subsequentes, fala Craig S. Keener no seu livro Milagres, as experiências subsequentes do Espírito no Novo Testamento são sempre ligadas a novos desafios missionários. Atos 4 para a perseguição, Atos 8 para a expansão samaritana, Atos 10 para os gentios. O padrão é missão, não elite espiritual, fala Craig S. Keener em Milagres de 2011, que é um livro dele, na página 312. Essa capacitação, essa experiência que parece ser uma bênção posterior, nada mais é do que uma preparação para o chamado missionário de Deus para a igreja, para o seu povo. Então, o que muitas pessoas pensam, né, achando que isso é algo para o egoísmo dos pentecostais, muitos pentecostais pensam assim, na verdade, isso é uma capacitação para uma obra maior. Em 2.2 podemos ver as implicações para o pentecostalismo moderno. O que James Dunn demonstra é o elitismo espiritual que infectou o movimento pentecostal. O pentecostalismo primitivo de Atos não criou castas espirituais. Todos receberam o Espírito. A diferença entre apóstolos e novos convertidos em Atos 2 não era quantidade de Espírito, mas função da comunidade. James Dunn, o teólogo James Dunn, ainda observa o seguinte, com mais veemência. Ele diz: o batismo no Espírito em Atos não é experiência de elite, mas acontecimento comunitário. Mesmo quando os indivíduos são destacados, o objetivo é sempre o fortalecimento do corpo inteiro. Fala James Dunn em Jesus e o Espírito, um livro dele de 1975, página 78. Gordon Defee, em A Primeira Epístola aos Coríntios, denuncia o elitismo com veemência. Ele diz: o problema em Corinto era exatamente o que vemos no pentecostalismo moderno, fala o falecido grande teólogo Gordon Defee. Ele diz: alguns cristãos se consideravam superiores porque possuíam certos dons, e isso acontece muito, eu falo isso com vergonha, acontece muito no meio pentecostal. Muitos que falam em línguas, dizem são batizados com o Espírito Santo, se mostram superiores. Infelizmente não é o que a doutrina neotestamentária da igreja ensina. Paulo responde com a teologia do corpo: todos são necessários, nenhum é descartável, argumenta Gordon Defee em A Primeira Epístola aos Coríntios, de 1987, na página 312. Gordon Defee ainda afirma, ele diz o seguinte: o pentecostalismo, que cria hierarquias espirituais baseadas em dons específicos, repete o erro que Paulo condenou lá em Corinto. A glossolalia não é sinal de maturidade, como muitos pensam. Não é porque você fala em línguas, você é superior ao que não está falando. Muito pelo contrário. Não é porque você fala em línguas que você é superior ao irmão que ajuda, que contribui, ao irmão que socorre, ao irmão porteiro da igreja. Não, todos são iguais. Quando o Defee desenvolve, ele diz: a divisão entre cristãos comuns e cristãos espirituais é neotestamentariamente insustentável. Quer dizer, no Novo Testamento não tem sustentação. Diz ele: em Cristo todos têm o Espírito. Em Cristo todos são chamados ao crescimento. Agora, meu querido, isso fala Gordon Defee no seu livro A Presença de Deus, de 1996, página 312. Agora, o que você faz com o Espírito que você recebeu no dia que você foi convertido é outra coisa. Ser renovado nesse Espírito é outra coisa. É outra coisa bem diferente. Ser fortalecido por esse Espírito é outra coisa bem diferente. Ser completamente preenchido é outra coisa bem diferente, mas todos têm o Espírito de Deus. Por isso a pessoa ela deve ter uma vida
com Deus, leitura da palavra, consagração, oração, uma vida de amor ao próximo, de amor, sabe, a Deus. E aí você vai vendo que esse espírito que você tem vai robustecendo, você vai ficando uma pessoa mais cheia desse espírito. Não significa que você antes não tinha, você tinha. É como se você não ativasse isso em você. Craig S. Keener, em Comentário Bíblico de Atos, contextualiza: o elitismo espiritual não é exclusividade do pentecostalismo moderno. Já existia em Corinto e em outras comunidades paulinas. O que o Novo Testamento oferece é um corretivo, não uma licença, fala Craig S. Keener, em Comentário Bíblico de Atos de 2012, página 201. Craig Keener ainda observa: a narrativa de Lucas em Atos mostra que o Espírito é dado a todos, judeus, samaritanos, gentios, eunucos, perseguidores também, como Paulo, que foi perseguidor da igreja, recebeu, o Espírito. Não há critério de merecimento, mas há apenas graça, fala Craig S. Keener em Comentário Bíblico de Atos do ano de 2012, da página 223. J.B. Phillips, em sua tradução do Novo Testamento, em Cartas para Hoje, traduz Efésios 4, do versículo 4 e 6, com vigor contemporâneo. Ele diz assim mesmo, para a gente encerrar este capítulo, esta parte. Ele diz assim: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém? Um só batismo, não dois, não três. A fragmentação do pentecostalismo moderno em níveis de espiritualidade contradiz a unidade que Paulo exige. Só existe um batismo. Agora, o que você faz com esse batismo é o que vai definir se você é cheio ou não. Amém? Muitas pessoas, muitos pentecostais confundem o batismo, a manifestação desse Espírito, e dizem que isso é uma segunda bênção. Não é. Você recebe o Espírito primeiro, porque ninguém confessa o nome de Jesus sem ser pelo Espírito. Ninguém chega até Deus na sua conversão se não for pelo Espírito. Ninguém vai para a igreja e aceita Jesus se não for pelo Espírito. Toda vez que alguém aceita Jesus na igreja, confessa Jesus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, você foi pelo Espírito, recebeu o Espírito, estava no Espírito, apesar de você ainda se sentir muito frágil. Amém? Isso é obra do Espírito. Não existe uma segunda bênção. Você tem o Espírito, caso contrário, a Bíblia diz que você não seria de Deus. No nosso terceiro vídeo, a gente vai ver uma teologia sistemática pentecostal global por Veli-Matti, não sei se vou pronunciar o nome certo, Karkainen, um grande teólogo pentecostal. Nós vamos ver na terceira parte uma teologia sistemática pentecostal global, a Trindade como comunhão pericorética. É o que a gente vai ver no nosso terceiro vídeo da nossa série. Espero que você não perca os nossos vídeos, não perca. Jesus quer avivar a nossa fé pentecostal, está cuidando da igreja pentecostal, dos irmãos que são pentecostal. Então deixa Deus te usar, deixa Deus renovar a nossa fé pentecostal, as bases da teologia pentecostal. Que Deus te abençoe grandemente. Se ainda não seguiu, segue a gente, deixa teu comentário, teu like. Deus abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo em busca da renovação das estruturas pentecostais do Brasil e no mundo.